programa E Deus com Isso. E na tarde de hoje eu estou aqui recebendo o Robson Batista. É um prazer tê-lo aqui e eu tenho certeza que você vai ter muitas coisas para falar da parte de Deus. Obrigado. Me fala um pouquinho sobre você. Tudo bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? De poder falar um pouquinho da minha experiência. Hoje eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas isso foi uma decisão que foi tomada há 2 anos atrás. Até então eu não imaginaria que eu estaria nessa posição de seminarista, mas eu sou uma pessoa normal, que tive uma família, que cresci, que estudei, que fui bagunceiro, que fugi da escola quando eu era adolescente. E à medida que o tempo vai passando, a impressão que dá é que a responsabilidade ela vai incorporando dentro do ser humano, e que vem junto com a idade, né? A idade vem trazendo a responsabilidade, a idade vem trazendo a consciência. Sou formado em tecnologia de produção industrial, sou pós-graduado em engenharia de produção, também sou bacharel em teologia pela Universidade de Filadélfia, tenho uma especialização em missões. Nossa, é uma bagagem bem grande, né? E durante toda a minha carreira profissional, antes de vir para o ministério, eu trabalhei na área corporativa, na indústria, né? Entrei muito cedo no Grupo Caio, trabalhando como ajudante de produção. Você tinha quantos anos quando você entrou? Eu tinha 23 anos. Eu fiquei durante bastante tempo lá, em torno de 16 anos. E lá eu fui crescendo dentro da instituição, né? Cheguei a analista de engenharia, fui para supervisor de projetos, depois eu fui para chefe de produção, e aí eu acabei saindo em 2015. Foi quando eu tive uma virada na minha vida e eu comecei a trabalhar na área da saúde. Era uma fundação que prestava serviço para o município de Botucatu. Então eu cheguei a administrar em torno de 50 milhões de reais ano, que era o orçamento que essa fundação recebia para poder fazer a operação de saúde no município de Botucatu. Nossa, deixa eu só fazer uma perguntinha. Durante o tempo que você trabalhou na empresa, na Caio, como que foi a sua vida com Deus? Como era a sua vida com Deus? Seu relacionamento, intimidade? É uma pergunta importante porque eu venho de uma origem religiosa católica. Então, quando eu era criança, né, eu morava com os meus avós, e os meus avós tinha essa questão religiosa muito aflorada na pele deles, né? Então eu sempre visitava as missas, e não era uma vez por dia, às vezes era 2 vezes por dia. Então essa questão religiosa dentro de mim, essa questão da figura de Deus, ela era presente. Mas uma coisa é você ter a figura de Deus de forma religiosa, e outra coisa é você viver a pessoa de Deus como um contexto de relacionamento. Porque a grande virtude do cristianismo não é crer somente, é se relacionar com o Criador. E essa relação com o Criador eu não tinha. Eu conhecia Deus como Jó. Eu o escutava, de ouvir falar, né? Mas hoje os meus olhos veem, eu tenho relacionamento. Então, essa pergunta é muito importante porque a gente precisa sempre fazer uma reflexão de quem é o Criador da nossa vida, né? Se realmente a gente crê por crer, por medo, por imposição, por circunstâncias, ou realmente por aquilo que Ele fez, ou pela consumação da morte, do relacionamento. É isso que a gente tem que ter em mente, de poder crer realmente. Então, essa pergunta sua de como era o meu relacionamento com Deus, a minha vivência com Deus, ela era uma vivência superficial. Cria, mas não se relacionava. É isso. E daí você foi para a área da saúde e mexeu com muito dinheiro. Como que foi depois, isso? Durante esse período que eu estava na indústria, eu me converti. Eu não me converti na igreja presbiteriana. Eu me converti na igreja Assembleia de Deus. E essa questão do Deus,
do Deus Criador, do Deus da relação, do Deus do relacionamento, me despertou interesses no estudo, mesmo sem acreditar muito naquilo que ele poderia ser. Mas mesmo assim, eu comecei a estudar. E ainda fiz 2 cursos gigantes de teologia, de quase 7 anos. Nossa! Para eu poder entender a questão da figura de Deus, a imagem de Deus, a imagem do homem, a imagem refletida em tudo isso, né? Então eu me converti na Assembleia de Deus e com todos esses cursos que eu tinha um desejo muito grande de validar isso no MEC, porque eu também queria um curso superior em teologia. Isso já estava bem... já estava bem, porque eu fui ordenado pastor dentro da Assembleia de Deus. Né? Eu fui ordenado, eu cheguei a ser presbítero, depois eu fui ordenado a pastor. Bom, com essa procura de instituições que pudessem validar os meus créditos, eu não encontrei nenhuma na área de teologia pentecostal, então eu fui para a teologia reformada. Então eu validei os meus cursos, os meus créditos na Universidade de Filadélfia em Londrina. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a teologia reformada. E isso mudou um pouquinho a minha concepção doutrinária. Foi quando isso despertou no meu coração de não continuar mais vivendo uma teologia pentecostal, que foi importante, que ela é importante para mim. Eu jamais vou negligenciar o que a Assembleia de Deus causou em mim através da palavra, através dos irmãos, através do amor, né? Eu sou inteiramente grato e respeito muito essa denominação. Mas eu tive esse choque doutrinário. Então, eu procurei uma outra instituição de cunho reformado, que aqui em Botucatu, majoritariamente, a gente tem a Igreja Presbiteriana do Brasil. Como eu conheci o Wagner já há bastante tempo, nós moramos juntos na Coab 1, nós éramos quase que vizinhos lá, eu comecei a congregar com o Wagner. E o Wagner começou a utilizar o Robson, porque estava com formação e tudo mais. E isso despertou dentro de mim uma necessidade muito grande de servir ao ministério e ao ministério da palavra. Eu comecei a ser muito usado em outras igrejas do presbitério. Então eu comecei a visitar outras igrejas, mas não como ouvinte, mas como ministrante. Pregador. Então eu preguei quase todas as igrejas do presbitério. A campeã de frequência minha é a igreja de Itatinga. Foi quando me despertou essa questão ministerial. Então, o desejo de cuidar. Não só mais levar a palavra, mas de zelar pelo povo. De cuidar do povo. Porque o povo precisa de muito cuidado e a única ferramenta que Deus tem na terra para cuidar do próximo é a igreja. Ele não tem outra ferramenta. Ele tem a igreja, que é a imagem dele refletida na terra. Que não é denominação, não é denominação, que foi instituída para ir a todas as nações, fazendo discípulos, não crente. Tem uma diferença entre discípulo e crente. Né? Fazendo discípulos e batizando. E fazendo com que essas pessoas confirmem a fé no único e suficiente Salvador que é o nosso Senhor. Isso é tremendo, né? Quando a gente tem a plena compreensão disso, nada mais tem importância. É só isso que é o centro da nossa vida, né? E quando eu decidi, André, é importante que quando eu decidi ir para o ministério, eu resolvi fazer a prova do seminário, que é uma prova densa, uma prova de 9 horas. É uma prova densa, 9 não, são 7 horas de prova. Uma prova densa, muito densa. E eu falei assim, não, mas eu vou fazer, mas eu acho que eu não vou passar. E foi exatamente aqui que eu fiz a avaliação. Eu e o reverendo Wagner. Era eu numa mesinha com a prova e o cachorro perdigueiro do Wagner na minha frente. Sabe o cachorro perdigueiro? Ele não facilitou. Não saía nem para tomar água. E foi exatamente aqui que eu fiz a prova, mas eu não tinha muita esperança de passar, porque a prova era muito densa. Então era uma prova de 150 questões, na verdade não eram 150, eram
80% era questões, depois eu tinha mais uma redação, eu tinha prova de inglês, eu tinha prova de português, e eu nunca fui bem. Não é fácil ser pastor, né? Não é. Não é fácil. Não é só falar, eu quero ser e pronto, acabou. Não. É de você, na igreja presbiteriana, de você querer ser a ser, dá uns 8 anos aproximadamente. Nossa, é mais que medicina. São 3 anos na igreja local, mais 1 ano de candidato, mais 4 anos de seminário, já está 9 anos, ó. 1 ano de licenciatura e depois, talvez, a ordenação. Então eu não tinha muita esperança de passar nessa avaliação. Então eu continuei tocando minha vida. Então as pessoas perguntavam para mim, como você foi na prova? Eu falei, não fui. Eu acho que eu não fui bem, não. E era uma prova que valia até 150 pontos. Eu fiz 128 pontos, que o mínimo era 75. Nossa, você foi super bem. Fui super bem. E quando veio o resultado da prova, eu não acreditei. Eu liguei para a Camila e falei, eu passei na prova, e agora? Ela falou assim que a gente chegar em casa, a gente conversa sobre o assunto. Porque eu não estava deixando a decisão de ir para o seminário, a decisão de servir ao Senhor, ela é uma decisão difícil, porque eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um orçamento. Não era tão simples assim. Mas eu resolvi deixar. Eu tinha uma excelente posição na época, quando eu deixei a minha vida corporativa. Eu tinha um ótimo salário e eu resolvi seguir o Senhor. E tem coisa mais gostosa do que isso? Isso não significa que a gente não tem prova, né? Não, a gente tem muita. 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 Porque quando Jesus disse que se a gente quisesse ganhar a nossa vida, a gente teria que carregar a sua cruz, ele não estava dizendo que era para a gente pegar a nossa cruz, que eram os nossos fardos, os nossos pecados, e carregar. Não, ele estava convidando a gente para morrer junto com ele. Então todas as pessoas que resolvem morrer junto com Cristo, ser crucificado com Cristo, igual Paulo diz, os nossos pés já não pisam mais esse solo. Nós estamos crucificados com Cristo. E todas as promessas que o Senhor fez naquela cruz, está consumado, invade o nosso ser. E a gente começa a ter, mesmo em meio à tribulação, em dificuldade, a gente começa a crer na esperança. E a esperança, ela não é um sentimento. A esperança é um nome. É Jesus. É a certeza, né? É isso. E diante de tudo isso, e Deus com isso? Você sabe que Deus tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que Deus, para a gente poder, o que Deus tem com tudo isso, nós precisamos entender quem é Deus. E entender quem é Deus, muitas vezes não é uma tarefa tão simples. Mas a gente começa a compreender um pouquinho quando a gente acorda pela manhã, porque o sono é um momento que você praticamente não tem os seus sentidos. Você já refletiu sobre isso? Quando você dorme de um dia para o outro, quando você dorme, o máximo que você pode ter é um sonho. Mas os seus sentidos, eles desaparecem. Quando você abre o olho, a gente começa a entender quem é Deus. Você percebe que você tem um sopro de vida, que você consegue respirar, que você consegue levantar, que você consegue trabalhar, que você consegue amar, que você consegue respeitar, que você consegue caminhar. A gente consegue entender isso, entender a figura de Deus na manifestação natural do ser dele em nós, como imagem e semelhança dele. Então, Deus tem tudo com isso. Eu acho que se as pessoas, nem todas as pessoas vão entender a pessoa de Jesus, a pessoa do nosso Salvador. Vão existir aqueles que conhecem Ele, que já falaram sobre Ele,
mas em algum momento vão dar um beijo na face dele e renegá-lo, assim como Judas fez. Mas existem outros que ainda continuarão a acreditar nele e seguirão com ele até o pé da cruz. E não só isso, ressuscitarão com ele, os mortos ressuscitarão com ele. Aquela figura da eternidade que a figura de Jesus nos traz, ela é a certeza de nós ressuscitarmos num corpo glorificado, onde a gente não recebe só a salvação, não é somente a salvação dos nossos pecados. Nós não vamos mais ter lágrima, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Nós não vamos mais ter tristeza. Olha por que nós estamos sendo salvos. Nós não vamos mais ter tribulação. Nós não vamos mais ficar ansiosos. Porque nós seremos salvos de tudo isso, salvos de toda a obra do pecado que foi causada no Éden. Antes do pecado, éramos corpos glorificados. Não sentíamos dor, não tínhamos fome. Fomos criados para... Nós somos servidos, né, pelo próprio Deus. Fomos criados para controlar todas as coisas, para ter controle de tudo. E quando a gente, no domingo, falou sobre perdas, e quando a gente acaba perdendo, a perda é fruto do pecado. A limitação da vida terrena é fruto do pecado. A limitação da nossa alegria é fruto do pecado. Então, nós seremos salvos não só do pecado da carne, nós seremos salvos do pecado do sentimento, de tudo aquilo que atravessa a nossa alma e nos causa terror, tremor, medo, angústia. Todo sentimento. É de tudo isso. Deus tem tudo a ver com isso. Se Deus fez alguma coisa para a humanidade, foi enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida que era eterna, não é mais, mas agora em Cristo Jesus nós teremos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Robson, foi um prazer enorme estar aqui com você, ter esse momento de comunhão, de palavra. Eu consegui me segurar aqui, porque eu estava quase chorando. Mas quando a gente fala do Senhor, é lá de dentro. É tudo, né? Pra gente. É tudo. Mas te agradeço mesmo, viu? Que isso, foi um prazer. E eu queria que você orasse. Você ora por nós? Oramos. Pai, nós louvamos o Teu santo nome nesse momento. Jesus. Te agradecemos pela vida. Amém, Jesus. Te agradecemos pelo sopro de vida que o Senhor nos dá. Amém, Senhor. Pela esperança que o Senhor a cada dia renova em nosso coração. Amém, Jesus. Uma esperança viva de poder lhe encontrar, te abraçar, viver eternamente contigo. Da esperança que nós temos em não ter mais temor, tribulação, ansiedade, angústia, medo. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por este programa que tem como foco, Pai, a transmissão do caráter de Deus, da figura de Deus, das intenções do Senhor para conosco. E todos aqueles que assistirem esse vídeo, este programa, que eles sejam tocados e que seus corações estejam abertos para receber aquele que está batendo do lado de fora, querendo entrar incansavelmente. Não podemos esquecer que o Senhor nunca se esquece de nós. E por isso que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada mesmo, viu? E você, se gostou do nosso programa, se você quer ver se tem alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, deixe no link abaixo. Vai ser um prazer poder atender a tua vontade. Que Deus abençoe. Até o próximo. Tchau.